Olá, tudo bem, meu querido aluno, meu querido concurseiro? Estou aqui, professora Glauci Lins, para fazer com você a correção da prova do Tribunal de Justiça daqui do Estado do Pará, a prova de auxiliar, tá? Então, nós vamos conversar a respeito das questões de direito civil e de direito processual civil. E aí, tá preparado? Vamos junto, né? Vamos descobrir, então, como então fomos a nossa questão 31. Segundo regra geral do Código Civil, a menoridade cessa a partir do momento em que o sujeito completa 18 anos de idade, podendo a incapacidade cessar antes disso. A incapacidade do menor, com 16 anos de idade completos, cessará se houver, olha só, aqui nós estamos diante de uma clássica questão de capacidade. E o que ele espera de você é que você lembre que essa capacidade ela pode ser alcançada com a maioridade, que seria justamente aos 18 anos completos, ou então através do Instituto da Emancipação. Então, a emancipação, lembre das nossas aulas, é o instituto pelo qual essa pessoa incapaz adquirirá os efeitos dessa maioridade antes do tempo, tudo bem? Então, olha só, a letra A nos disse assim: a autorização dos pais mediante instrumento público, desde que homologado pelo Poder Judiciário, isso não é verdade. A letra A está falando da emancipação voluntária. A emancipação voluntária ela é um ato volitivo, que decorre, portanto, da vontade dos pais. Então, esses pais, eles comparecem até um cartório. Na oportunidade, eles emanam essa sua vontade de emancipar esse filho menor. Por sua vez, o tabelião ele vai lavrar essa escritura pública e esse documento, que terá efeito erga omnes, não precisa ser autorizado ou homologado pelo Poder Judiciário. Então, o erro da nossa letra A é justamente quando ele fala, desde que homologado pelo Poder Judiciário, tá certo? A B de bola colocou assim: nomeação do menor para o exercício de emprego público efetivo. Então, aqui, né, nós temos a situação da nomeação. Não. E aí eu precisaria dos teus conhecimentos lá do regime jurídico único, né? Posso contar que ele ainda está em dia. Então, você lembra que a sua história de sucesso começa aqui na loja do concurseiro, estudando com a gente, né? Na sequência, você vai fazer essa prova, né, como você já fez, arrasou na prova, né, resultado final de homologação do concurso, para que então você seja nomeado. E aí eu tenho a nomeação, a posse e o exercício. Então a lei, ela disse que a emancipação ela vai acontecer no exercício. O problema é que a questão dava para te confundir sim, né? Porque ele fala a nomeação do menor para o exercício. E aí, provavelmente, essa palavra, se você marcou essa letra B de bola, pode ser que essa palavrinha exercício tenha te ofuscado na hora da prova. De modo em que você não enxergou que ele estava falando de nomeação, tá bom? Então, essa B de bola tá fora, tá bom? A letra C te diz: estabelecimento civil ou comercial em função do qual ele tenha economia própria. Exatamente isso, tá? O inciso 5, lá do parágrafo único do artigo 5º, ele falou exatamente isso. Estabelecimento civil, estabelecimento comercial ou a relação de emprego, desde que em virtude de um dos três esse menor detivesse economia própria e tivesse também os 16 anos completos. Olha só, é bem verdade que aqui a assertiva, ela não fala 16 anos, mas veja, o comando está te falando a incapacidade do menor com 16 anos de idade completos. Então, no momento que o comando te fala isso, ele supre a omissão da alternativa, tá bom? Então, a letra C de casa, de fato, é o nosso gabarito. A D de dado falou do casamento. Casamento, desde que seja resultante de gravidez, isso também não é verdade, tá, meus amores? O casamento, quando ele ocorre, é incondicional. Não precisa ter, na verdade, estado gravídico, nada do tipo. E a letra E disse comprovação da conclusão do curso de ensino médio? Não, seria, na verdade, a conclusão de curso superior, tá bom?
Maravilha? Então essa questão 31, tá, do seu caderno, a nossa assertiva, ela é a letra C, não cabe recurso, tá, meus amores? Vamos seguir. A questão 32 nos disse assim: Henrique, estudante de 16 anos de idade, recentemente nomeado para emprego público, celebrou um negócio jurídico com Marcos para a venda de uma motocicleta avaliada em R$9.000, pelos índices de mercado. Marcos, o comprador, aceitou pagar à vista o valor de avaliação. Em dia acordado pelas partes, o negócio jurídico foi realizado. Marcos entregou a Henrique o valor e recebeu a motocicleta. Vamos aqui, primeiramente, analisar esse comando, né? Aqui nós temos um mix, tanto de negócio jurídico, quanto do assunto capacidade. Vamos rememorar, primeiramente, quais são os elementos de validade do negócio jurídico. O meu negócio jurídico, esse agente aqui tem que ser capaz e legitimado. Quando eu falo capaz, é capacidade plena. Coisa que você percebe que o Henrique não tem, tá bom? Até porque aqui a questão, ela só te diz que ele foi mais uma vez, olha, nomeado para emprego público. Quando a questão te diz que ele foi nomeado, a gente tem que ter cuidado, porque não te fala que ele já está em exercício, que ele já entrou em exercício, né? Vem comigo. Acerca desse negócio jurídico, assinale a opção correta. O negócio celebrado entre Henrique e Marcos é perfeito? O que você acha? Né? Não é perfeito, tá? Por que não é perfeito? Porque como a questão não te falou de exercício, ele continua sendo incapaz. Então, a capacidade, ela é um dos elementos fundamentais para que o nosso negócio jurídico ele tenha validade, tá bom? Bem, a assertiva que a questão te deu foi a P de bola. Henrique é considerado relativamente incapaz, mas isso não poderá ser invocado por Marcos em benefício próprio, pois a alegação de incapacidade constitui exceção pessoal. Isso é verdade, tá? Então, a base da nossa resposta está no artigo 105. Então, a lei, ela determina que todas as vezes que eu celebro um negócio jurídico com alguém que é considerado relativamente incapaz, eu não posso alegar a incapacidade da outra parte em meu proveito, sendo que eu tinha ciência disso, tá bom? Então, a B de bola é a nossa assertiva. Por que não pode ser a letra C? Henrique é considerado relativamente incapaz e por isso deveria ter sido representado. Não. O relativamente incapaz, ele é assistido, tá bom? O Instituto da Representação vai ser utilizado se ele fosse considerado absolutamente incapaz, o que não é o caso. A letra D de dado colocou assim: caso Marcos se arrependa do negócio celebrado, poderá buscar a sua anulação, pois Henrique não é parte capaz para a celebração de contrato de compra e venda. Veja só, a questão está te falando que ele poderá buscar a anulação, não pode, porque ele celebrou o negócio jurídico com aquele que é relativamente incapaz, ciente dessa condição. Então, ele não pode alegar esta incapacidade em seu proveito, tá bom? E a letra E te disse: Henrique não poderia figurar como parte na relação contratual, em razão de ser absolutamente incapaz? Não tem como, tá bom? Aqui, ele não é absolutamente incapaz, já falamos disso, ele é considerado relativamente incapaz. Então, a questão 32, nosso gabarito é B de bola, também não cabe recurso, tá, meus amores? Então, questão 33. De acordo com o Código Civil, assinale a opção correta a respeito da prescrição. A prescrição extingue o direito e sempre pode ser reconhecida de ofício pelo juiz? Não é bem assim, tá? Que ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ela pode, até porque estamos falando de uma matéria de ordem pública, tá? Mas você precisa lembrar, né, do princípio do contraditório de lá do processo civil. Então, o processo civil, ele fala de um contraditório hoje que é um contraditório substancial, em que é necessário atender o binômio, que é a participação e essa influência. Então, sempre que o juiz ele for dar uma decisão denegatória, que ele vai extinguir, que vai ser contra o direito da parte, ele precisa oportunizá-la a se manifestar. Então,
essa decretação da prescrição de ofício, ela vai ficar condicionada a esse dever do juiz, tá bom? Da forma como foi grafada a letra A, não dá pra gente marcar, tá, meus amores? A assertiva legal aqui é a B de bola, porque a B de bola te diz, é possível que o devedor renuncie à prescrição prevista em lei? Com certeza, desde que ele observe a exigência do artigo 191. O artigo 191, ele nos disse que é possível a renúncia à prescrição, né? Quando? Depois que esse prazo se consumar e que não se prejudicar direito de terceiro, tá bom? Então a letra B de bola tá incrível. Por que não pode ser a letra C? Porque o prazo geral para prescrição não é de 20 anos, é de 10 anos, tá lá no artigo 205. Tudo bem? Vem comigo. A letra D de dado disse assim, o incapaz não tem direito de ação contra o seu representante que tenha dado causa à prescrição. Não é verdade também. O artigo 195, ele fala claramente que o relativamente incapaz, né, e as pessoas jurídicas poderão mover uma ação regressiva contra o seu representante, no caso da pessoa jurídica, ou contra o seu assistente, no caso do relativamente incapaz, que der causa à prescrição e também que der causa à decadência, tá bom? Não dá para ser a letra D de dado, não. E a letra E, nós também temos um problema, tá? E aí eu imagino que quando você leu a letra E, você tem uma vontade, talvez, no corpo inteiro de ter marcado ela. Porque olha o que ela fala. Havendo mais de um credor, a interrupção da prescrição por um credor aproveita os outros credores. Cuidado. A assertiva só estaria correta se ele falasse para você que a gente estava diante de credores solidários, tá bom? Como eu não tenho a solidariedade aqui, a interrupção por um credor não aproveita aos demais, tá ok? Então, questão 33, marque, né, a letra B de bola, porque realmente é ela a nossa assertiva. Vamos de 34. Acerca do início da existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, assinale a opção correta. A pessoa jurídica de direito privado passa a existir a partir da data da inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, desde que seja previamente autorizado pelo Poder Judiciário. Não. A lei disse lá no artigo 45 que em alguns casos, tá? Ela poderá ser precedida, se necessário, de uma autorização ou de uma aprovação por parte do Poder Executivo, tá bom? Não é a letra A, não. A B de bola diz, o registro da pessoa jurídica de direito privado deve conter obrigatoriamente a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social quando houver. Agora sim, essa redação, ela está de acordo com o artigo 46 do Código Civil, que fala a respeito das exigências do registro, tá? Por que não pode ser a letra C, né? O ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado não é reformável no tocante à sua administração. Sim, ele pode ser reformado tranquilamente, tá? E toda e qualquer alteração precisa ficar, na verdade, ali registrada também, né, no local em que esse ato constitutivo foi registrado. A letra D de dado diz assim, o registro da pessoa jurídica de direito privado deve conter o nome de seus fundadores e, opcionalmente, pode conter o nome de seus instituidores ou diretores. Não, isso não é opcional. Necessariamente a gente tem que saber quem é o administrador dessa pessoa jurídica, tá? Isso é fundamental. A letra E diz, dispensa-se em qualquer caso prévia aprovação do Poder Executivo para que a pessoa jurídica de direito privado passe a existir legalmente. Não, em alguns casos, lembre, vai ser precedido de uma autorização ou de uma aprovação por parte do Poder Executivo. É justamente o caso dessa pessoa jurídica desempenhar atividades que sejam típicas, né, de controle por parte do Estado. Então, não dá para a gente marcar a letra E. Até aqui você está comigo? Tudo bem? Vamos então. Vamos aqui falar da questão 35. Paulo é médico e vive com sua esposa e seu filho menor de idade em Juiz de Fora. 2 vezes por semana, ele atende em um hospital localizado na capital do Rio de Janeiro e fica instalado em um pequeno apartamento que mantém alugado para os dias em que trabalha naquela localidade. Todos os anos, a família passa férias em uma casa de propriedade de Paulo localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Certo dia, o casal sofreu um acidente de carro e ambos ficaram em coma em decorrência do acidente. Em razão disso, os avós maternos, filhos do casal, que moram em Angra dos Reis, foram nomeados como tutores do menor. Gente, é uma questão aqui que, na verdade, está te trazendo muita coisa, né? Muita informação. Veja bem, antes o domicílio do casal, juntamente com a criança, era Juiz de Fora. Pronto, ali seria considerado o domicílio deles. E no caso dele, a questão diz que ele atende na capital do Rio. Então, portanto, aqui seria o domicílio profissional ou domicílio laboral do Paulo. Vamos seguir. Aí a questão de a gente falando que a família vive passando férias em uma casa em Petrópolis, tá? A casa de Petrópolis, ela é considerada como sendo morada, tudo bem? Ok. Aí ele fala do acidente de carro, que ambos ficaram em coma, portanto, considerados aqui relativamente incapazes, os pais obtiveram a tutela desse neto, né? E os avós moram em Angra, tá certo? Vamos aqui. A pergunta é, considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos aqui. Antes da ocorrência do acidente, a cidade de Juiz de Fora e Petrópolis poderiam ser considerados o domicílio da esposa de Paulo? Não, tá? Juiz de Fora sim, mas Petrópolis não tem como. Você lembra que Petrópolis é o lugar que eles passavam férias? Então não é morada. Ok? Então a letra A vamos eliminar. A letra B de bola disse assim, antes da ocorrência do acidente, a propriedade localizada em Petrópolis poderia ser considerada residência do casal? Em nenhuma hipótese Petrópolis, tá? Elimine logo. A letra C, a cidade do Rio de Janeiro não poderia ser considerada domicílio do Paulo antes? Poderia sim, porque era o local em que ele exercia a atividade profissional dele. Então não dá para ser a C não. Letra D, antes da ocorrência do acidente, apenas a cidade de Juiz de Fora poderia ser considerada domicílio de Paulo? Não, porque eu tenho o Rio de Janeiro também, por conta da atividade profissional dele. Então, por eliminação, você vai marcar a letra E, né? Quando ele diz assim, após a nomeação dos avós como tutores do filho de Paulo, o domicílio do menor passou a ser Angra, exatamente, porque ele é considerado incapaz. E o incapaz, ele tem domicílio necessário, obrigatório, lembra? Legal, cogente, publicístico. Então, o domicílio desse incapaz vai ser no domicílio do seu representante legal ou do seu assistente, que nesse caso são os avós que moram em Angra. Então, olha, incrível essa questão, a assertiva é a letra E. Confesso a você que ela tem uma historinha chata, né? Você tem que ir ali se linkando na cidade, prestando muita atenção, lembrando de todos os conceitos, todas as modalidades de domicílio que a lei te trouxe, tá? Mas é uma questão também aqui que foi bem redigida, não cabe recurso, tá, amores? Não sei se quando eu digo a você que não cabe recurso, se isso acalenta seu coração ou se isso te destrói, né? Mas, ó, fica a experiência, né? Para que, de repente, numa próxima, que se Deus quiser não vai ter próxima, porque você vai entrar no TJ! Amém, igreja? Mas, de repente, enfim, se não der certo numa próxima questão, você, na verdade, já não cai nessas cascas de banana que a banca coloca para ti. Vem aqui comigo na questão 36. Mafalda é domiciliada em bairro residencial e vizinha de Mateus, adolescente de 15 anos de idade que sonha em ser DJ e passa parte do dia mixando músicas, incomodada com o barulho provocado pela mixagem das músicas, buscou o Poder Judiciário após várias tentativas frustradas de resolver a situação diretamente com o vizinho e propôs a ação de obrigação de não fazer na vara civil. Ela dispensou a audiência de conciliação. Citado, Mateus procurou um advogado a fim de receber orientação sobre o ocorrido. Só te liga num ponto, tá? O Mateus tem 15 anos. Alguém que tem 15 anos é considerado o quê, meus amores? Relativamente incapaz? Absolutamente incapaz. Vamos aqui. A questão é de processo e ela está exigindo de você conhecimentos a respeito de capacidade processual. Claro que quando conversamos a respeito de capacidade processual, é inevitável você lembrar da capacidade plena lá no direito civil, tá? Da incapacidade do civil também. A letra A diz assim, se for verificada a regularidade da representação de Mateus, se for verificada a irregularidade da representação de Mateus, o juiz deverá promover a extinção do processo por falta de capacidade processual, veja só.
aqui nós estamos diante de duas capacidades bem distintas, né? Uma que é a capacidade para ser parte e a outra que é a capacidade para estar em juízo. O Mateus, ele tem capacidade para ser parte. O que ele não tem é capacidade para estar em juízo. Então, a nossa assertiva aqui, que é a letra A, ela é problemática. A B de bola colocou assim: como aceitou a citação, Mateus será considerado revel, caso não se manifeste em juízo. Gente, para começar, não tem como. O Mateus não pode ser citado. O incapaz ele tem que ser citado na pessoa do seu representante legal ou do seu assistente, dependendo da incapacidade, tá certo? Então não tem como aqui. A letra C te disse assim: Mateus não tem capacidade processual para estar em juízo, devendo ser assistido pelos seus representantes legais, tá? Então aqui faz sentido. A D de dado te colocou assim: a citação assinada por Mateus é válida, embora em razão de sua incapacidade processual, ele deva ser representado pelos seus pais. Não tem como, tá? Então aqui, preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. O Mateus, ele vai ser representado, ele vai, mas essa citação, ela não tem como ser válida, porque precisa ser citado na pessoa do seu representante legal. E a letra E te disse assim: se Mateus não tiver representante legal, o juiz ele vai nomear um curador especial. É exatamente isso, tá? Então a letra E, ela está certa. Aí diz assim: mas Glaucia, ainda há pouco tu falaste que a letra C, ela fazia sentido. Vamos voltar aqui? Ela diz assim: Mateus não tem capacidade processual para estar em juízo, devendo ser assistido pelos seus representantes legais. Aqui, né, preciso te dizer que um problema é esse aqui, ó. Porque ele tem, voltando aqui à tela anterior, 15 anos. Se ele tem 15 anos, ele é absolutamente incapaz. Sendo ele absolutamente incapaz, não tem como, né? Ele pode ser parte, sim, sem problemas, mas ele não pode estar em juízo. Então, quando a gente volta aqui na questão C, né, que eu te induzi a erro, onde é que ela se encontra errada? Bem aqui, ó. Porque se tivesse escrito representado, ela estaria correta. Então, de fato, ele não tem capacidade para estar em juízo, mas ele vai ter que ser representado e não assistido. Então, a assertiva que nós vamos marcar é a letra E, até porque a letra E, meus amores, ela tem absolutamente tudo a ver com o que preceitua para nós o texto normativo. Então, a lei, lá no artigo 71, ela fala claramente essa regra, tudo bem? Então, marque comigo aqui letra E. 37 te disse assim: o Código de Processo Civil disciplina os atos processuais que podem ser praticados pelas partes e os que devam ser praticados pelo juiz. A respeito dos atos processuais, assinale a opção correta. O ato processual do juiz que está apto a pôr fim ao processo é a decisão interlocutória? Não. Esse ato seria a sentença, não a decisão interlocutória, tá bom? A letra A está errada. A B de bola te colocou assim: despacho é todo processamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. Não. Esse ato, né, que terá cunho decisório, mas que não porá fim ao processo, mas que vai decidir uma questão incidente, isso é decisão interlocutória, tá bom? Então, a letra B não. A letra C te disse assim: a sentença é o ato processual do juiz que põe fim à fase cognitiva, mas não extingue a execução. Gente, ela também vai extinguir a execução sem problemas, ok? A letra D de dado disse assim: são exemplos de atos bilaterais das partes. A petição inicial e a conciliação, veja bem, quando eu falo de petição inicial é um ato unilateral, é o ato pelo qual você provoca a jurisdição. É assim que surge o processo. Então, é um ato unilateral praticado pelo autor.
Agora, a conciliação não, ambos estarão presentes. A assertiva correta, meus amores, é a letra E, porque ele fala que são exemplos de atos processuais das partes, a contestação, que é justamente a resposta do réu, né? E a mediação, que também vai ser praticado aqui na presença, juntamente com o auxílio das partes. Tudo bem? Então, vamos marcar a letra E. Seguindo, 38. O juiz e os auxiliares da justiça de uma localidade não têm competência para praticar diligências em comarcas diferentes das que estão lotados. Nesse contexto, pode ser necessário, por exemplo, solicitar a avaliação de bens passíveis de penhora que estejam em localidade diferente daquela em que corre o processo. Em situações como essa, expede-se ato de comunicação processual entre órgãos do Poder Judiciário, de modo a respeitar os limites territoriais de competências das comarcas. Então, note que essa questão 38 é uma questão que está falando a respeito das cartas. Carta precatória, carta de ordem, a carta rogatória, até mesmo a carta arbitral. Vamos ver o que ele quer. Tal ato de comunicação processual denomina-se de. Veja bem, volte lá de novo para a gente analisar. Ele está falando que os juízes auxiliares de justiça de uma localidade não têm competência para praticar diligências em outras. Então, nesse contexto, tá, se faz necessário fazer atos processuais através de outro juízo. Então, aqui eu estou diante de uma comunicação entre autoridades judiciárias de mesma hierarquia. Nesse caso, estamos falando aqui, meus amores, da carta precatória, tá certo? Então, a assertiva é a letra B de bola. Vamos junto? Questão 39. Márcio, domiciliado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, celebrou um contrato com Fábio, domiciliado em Gramado, Rio Grande do Sul, relativo ao empréstimo de título gratuito da quantia de 20 mil reais. Ambos acordaram que Fábio deveria devolver a quantia para Márcio até o fim do dia 12 de novembro de 2019. Diante do inadimplemento do valor, Márcio decidiu promover uma ação contra Fábio. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta relativa à competência, prazos, forma, tempo e lugar dos atos processuais. A citação de Fábio não poderá ser realizada no período de férias forenses. E aí, meus amores, certo ou errado? Algum problema? Absolutamente nenhum, tá? Então, ela vai acontecer normalmente durante as férias forenses. A B de bola te disse, Márcio deverá protocolar a ação em Porto Alegre, pois o foro competente é o do domicílio do autor? Não. Nesse caso, o foro do competente é o domicílio do réu, tá certo? Perdão, a garganta tá arranhando. Letra C disse, Fábio terá o prazo de 15 dias corridos para protocolar a sua contestação. Não, os prazos processuais, eles não são corridos. Lembra? Eles são contados, computados em dias úteis. Então aqui, gente, você nem precisava saber qual que é o prazo para a contestação. Não é isso que está em questão. O que está em questão são os dias corridos. Os dias são úteis, ok? Vem comigo. A letra D disse assim, o advogado de Márcio não poderá praticar atos processuais durante o período de férias forenses, exceto os casos previstos em lei. Aí é verdade, as férias forenses, nos locais onde elas existirem, a gente não terá prática de atos processuais, os prazos processuais, inclusive, estarão suspensos, exceto os casos em que a lei previamente determinar. E a letra E diz, o juiz poderá alterar os prazos peremptórios, ainda que Márcio e Fábio não tenham anuído, tem que ter cuidado. Quando ele fala alterar, né, eu tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir. E para diminuir, somente com a anuência das partes, ok? Então, por esse motivo, a alternativa D de dado é aquela que se mostra mais perfeita para nós. Então, você vai marcar ela. Vamos seguir. Questão 40. Caso um órgão da administração pública direta ou indireta sejam polo passivo de uma demanda jurisdicional, a sua citação deverá acontecer preferencialmente por, veja bem, eu estou falando de um órgão da administração pública direta. Então, preferencialmente, meus amores, essa citação ela tem que acontecer via eletrônica. Então, primeiro eletrônico, depois
Pode ser pelos correios? Não pode. Estamos falando da fazenda pública em juízo. Então tem que ser pessoal, então tem que seguir mediante o quê? Oficial de justiça, tá certo? Então a nossa assertiva seria a letra D de dado. Só que lembre-se que nesse caso se faz necessária a manutenção da informação lá no cadastro junto ao Poder Judiciário, né? Mas a preferência é justamente pela citação via eletrônica. Tudo bem? Então, meus amores, é isso. Espero ter te ajudado, né? Pra gente verificar o que foi que a gente acertou, os porquês da gente ter acertado, de repente os porquês da gente também não ter acertado a questão. Infelizmente, na minha opinião, nenhuma das nossas alternativas, nenhuma das questões, tanto de civil quanto de processo civil, vai caber recurso. Quando eu falo infelizmente, depende, na verdade, do seu interesse, né? Mas no mais, meus amores, estamos juntos, tá bom? Qualquer coisa, a gente tá por aí, tô aqui pra te ajudar. Um grande beijo e eu te encontro no TJ se Deus quiser. Tchau, tchau.